Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos. É um prazer poder estar aqui mais uma vez com os irmãos nessa igreja, louvando a Deus com hinos tão belos, tão cristocêntricos quanto esses que nós acabamos de cantar. Bem, eu queria pedir aos irmãos que, por gentileza, abram suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo de número 17. Hoje nós vamos dar continuidade a esse capítulo tão importante dentro do livro de 2 Reis. E quando eu digo, irmãos, que é importante, é porque realmente é um capítulo que merece toda a nossa atenção. Antes de começar a ler o nosso texto, aproveitando que a gente está nesse clima de montanha, nesse dia ensolarado e lindo, eu queria começar o sermão de hoje compartilhando com os irmãos uma história que eu vivi há alguns anos atrás, que eu acho que pode ajudar a gente a entender um pouco mais esse texto. Algum tempo atrás, há um pouco mais de 15 anos, eu acho, eu chamei meu cunhado para fazer uma trilha. E talvez você já tenha visto aqueles memes, né, que falam de alguém chamando alguém para fazer uma trilha. Eu sou esse cara que chama a pessoa para fazer a trilha e geralmente tem aquela musiquinha triste no final. Sempre dá algum problema. E eu lembro que eu chamei para fazer essa trilha, né, eu nem namorava a Rebeca ainda, meu cunhado, mas a trilha não era uma trilha qualquer, né? É simplesmente uma das trilhas mais bonitas desse país, né, reconhecidamente como uma das trilhas mais bonitas desse país, que é a travessia de Petrópolis até Teresópolis. São 3 dias de viagem e são 3 dias caminhando, subindo e descendo as montanhas, num visual realmente espetacular. Mostrei para ele alguns vídeos, ele, doido como eu, aceitou, né? E qual é o problema, irmãos? O problema é que nenhum dos dois sabia o caminho. E nenhum dos dois tinha dinheiro para pagar um guia. Só para vocês terem uma ideia, com grandes grupos, estou falando de grupos assim com 10 pessoas, sai por R$500 por pessoa, né, um guia. Então a gente não tinha esse dinheiro, a gente olhou uns vídeos no YouTube e falamos, vamos. Né? E aí fomos. O primeiro dia, pessoal, foi tranquilo. Foi basicamente um dia inteiro subindo a montanha, dentro do mato. Né? Havia vários grupos, né, subindo a trilha. E o caminho era aquele caminho típico de trilha. Aquele caminho de areia marcadinho ali. Só se perde, para se perder tem que fazer curso. Né? Não tinha como se perder. O problema foi no segundo dia. Porque no segundo dia, a gente estava realmente no topo das montanhas. Não tinha mais o caminho de terra marcado. Era rocha. Né? Basicamente era um caminho feito de rochas. E aí não tinha mais o caminho marcado. Né? A gente tinha levantado cedo para caminhar com mais tranquilidade. Né? Só que não tinha trilha, não tinha guia e para completar havia muita neblina. Então não demorou muito. E aí eu cheguei à conclusão de que a gente estava perdido. E era meio óbvio, porque não tinha mais para onde ir, só tinha precipício na nossa frente. E é engraçado isso, porque da onde a gente estava, no topo da montanha, a gente conseguia ver os referenciais, a gente conseguia ver aonde a gente queria chegar. Né? Era muito claro o dedo de Deus ali embaixo, a pedra do garrafão, a pedra do sino, que era onde a gente precisava chegar, dava para ver, só não dava para saber qual era o caminho. E aí bateu aquele desespero, né? A gente sabe de histórias de pessoas que foram resgatadas de helicóptero ali, né? E aí a gente começou a tentar procurar o caminho de volta. E aí, graças a Deus, depois de um certo tempo de caminhada, eu consegui avistar um grupo, né, de turistas e eles tinham um guia. Né? A gente foi na direção deles, aliviado, mas o tratamento, eu nunca vou me esquecer do tratamento que aquele rapaz me deu, o guia. Ele olhou para mim como se eu não estivesse ali, sério, passou por mim como se eu não estivesse ali, e depois comentou: esses aí estavam perdidos.
E aí foi o momento onde eu realmente ali dei conta da gravidade da situação. Eu estou contando essa história. Bem, antes disso, né? Como é que termina, né? Eu não vou deixar vocês sem saber como que termina. A gente escolheu um outro grupo, menos constrangedor do que aquele, e a gente seguiu, a gente fez amizade com um grupo de 5 rapazes do Espírito Santo. Eles comeram da nossa comida e a gente usou o guia deles. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu terminar aquela aventura. Foi uma aventura, mas foi muito bom. Bem, por que eu estou contando essa história? Estou contando essa história porque ela tem tudo a ver com um texto que nós vamos ler daqui a pouco. O texto que nós iremos ler, ele mostra qual foi a trajetória, qual foi a caminhada que o Reino do Norte fez para sair da terra prometida e chegar nas terras do exílio. O que eu vou fazer com os irmãos hoje é algo muito simples. Como um pastor, como um guia. O que eu vou fazer hoje é mostrar a vocês o caminho que eles percorreram para sair da terra prometida e chegar até a terra do exílio. E eu vou fazer isso na esperança de que vocês possam também identificar as marcas que eles deixaram pelo caminho e não trilhem o caminho que levou eles até o exílio. Não trilhem, portanto, um caminho que conduziu eles até um lugar de juízo. O tema da nossa mensagem hoje é esse. Da terra prometida ao exílio, 2 pontos. O caminho de um povo desviado. Agora eu te convido a fazer a leitura. 2 Reis 17, a partir do verso de número 6. No ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Alã, em Gozã do rio Abor e nas cidades dos Medos. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os reis praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus. Em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras. Ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda a árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimaram incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito, não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá, por meio de todos os seus profetas e videntes. Desviem-se dos seus maus caminhos, obedeçam as minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados, que obedecessem e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados, como seus antepassados, não confiaram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram seus decretos, a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado, não as imitem. Abandonaram os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si ídolos de metal na forma de bezerros, e um poste sagrado de Aserá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício. Praticaram adivinhação, feitiçaria e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando a ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Amém. Vamos orar.
Pai, mais uma vez, ó Deus, ainda em Tua presença, reunidos como povo diante da Sua palavra, rogamos ao Senhor que fale aos nossos corações mais uma vez. Estejamos, ó Deus, atentos à Tua palavra, para ouvir e praticá-la. Senhor, rompe a surdez dos nossos ouvidos, a dureza do nosso coração. Que estejamos todos nós, ó Deus, sensíveis a ouvir a Tua voz. Fala conosco, Deus, apesar das limitações do pregador. Fala aos nossos corações por meio do Teu Espírito. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Bem, o caminho de um povo desviado. Qual foi, irmãos, então, os passos que Israel trilhou para deixar a terra prometida e chegar até a terra de juízo, a terra do exílio? Eu vou apresentar ao longo dessa mensagem apenas 4 coisas que eles fizeram, 4 passos que eles deram de forma muito clara, muito objetiva. Em primeiro lugar, a primeira coisa que eles fizeram foi isso. Versículo do 7 ao 12. Eles seguiram os caminhos das nações. Esse foi o primeiro passo que o Reino do Norte deu em direção ao exílio. Em primeiro lugar, eles seguiram o caminho das nações. Ao invés de permanecerem firmes e fiéis a Deus, ao invés de perseverarem no caminho da fé somente em Deus, ao invés de continuarem afirmando aquilo que a nossa série de mensagens diz, que somente o Senhor é Deus, ao invés disso, eles seguiram os caminhos das nações, se dobraram diante de outros deuses, fabricaram ídolos para si mesmos. Os versículos 9 e 10 mostram para a gente o tamanho da depravação desse povo. O texto diz que eles começaram a praticar o mal secretamente. Mas, ironicamente, no versículo 10 diz que em todos os lugares, em todas as cidades, debaixo de todos os montes altos, debaixo de todas as árvores frondosas, havia idolatria. Havia as provas de um povo com um coração terrivelmente corrompido e depravado. Por todos os lugares podia-se constatar que aquele povo, embora se afirmasse povo de Deus, estava desviado dos caminhos de Deus. Os versículos 8 e 11 eles afirmam: seguiram os costumes das nações. O versículo 11 afirma que eles viviam e agiam, abre aspas, como faziam as nações. Seguiam os costumes. Praticavam, como diz o versículo 16 e 17, a astrologia, praticavam feitiçaria, praticavam inclusive o sacrifício dos seus filhos, matavam meninos e meninas lançando eles ao fogo. O texto mostra claramente que eles estavam vivendo como vivem as nações. E esse foi o primeiro passo. O primeiro passo que eles deram em direção ao cativeiro. Seguiram os costumes das nações. Mas não apenas isso. Em segundo lugar, o texto mostra que eles rejeitaram todos os guias que Deus enviou até eles no caminho. Olha o versículo 13. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Versículo 14. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados com os seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Estavam perdidos, tinham se desviado dos caminhos do Senhor. Deus enviou profetas, servos fiéis, guias para o povo, a fim de trazê-los de volta ao caminho reto, ao caminho da fé somente em Deus. Mas ao invés de prestarem atenção nas orientações,
Ao invés de ouvirem os profetas, ao invés de ouvirem esses guias que Deus levantou, o texto diz que eles rejeitaram. Deus os advertiu por meio desses profetas, mas eles rejeitaram toda a orientação que Deus tinha dado por meio desses homens que Deus tinha levantado. Seguiram os caminhos das nações, se desviaram. Em segundo lugar, rejeitaram os guias que Deus levantou. Mas não apenas isso. Não rejeitaram apenas os guias que Deus enviou, mas em terceiro lugar, rejeitaram a própria palavra de Deus. Olha o versículo 15. Rejeitaram os seus decretos, a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor tivesse ordenado, não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus. Então, em terceiro lugar, além de eles terem rejeitado os guias que Deus enviou, eles rejeitaram também toda a sabedoria de Deus. Rejeitaram os decretos, rejeitaram a aliança, rejeitaram os mandamentos. Esse, irmãos, foi o terceiro passo que eles deram em direção ao cativeiro. Primeiro olharam para as nações e imitaram o que as nações praticavam. Deus enviou guias para alertá-los. Eles também rejeitaram esses guias. E, em última instância, rejeitaram também toda a sabedoria da palavra de Deus. A gente percebe a gravidade desse tipo de conduta quando a gente compara uma pessoa nessas condições, que não tem mais interesse pela palavra de Deus, que está seguindo o curso desse mundo, com anciões como nós temos em nosso meio, que apesar da idade que possuem, perseveram na fé. E a gente pode perceber, eles guardam a palavra de Deus, eles ouvem os seus guias. Vejam só, olha o contraste, enquanto esse povo está se rebelando contra a palavra de Deus, rejeitando os guias, a gente pode olhar, por exemplo, para o salmista. Vou citar só alguns versos do Salmo 119, que eu sei que meus irmãos conhecem. Salmo 119, verso 11 e 12, ele diz: guardei no coração a tua palavra, para quê? Para não pecar contra ti. Um pouco mais à frente ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Imagine você, um peregrino, caminhando em direção ao seu destino, mas caminhando em trevas, caminhando no meio da neblina, caminhando sem conseguir enxergar o próximo passo. Será que ele consegue chegar no seu destino final? Será que ele consegue andar numa linha reta? Ou será que ele vai caminhar por precipícios? É essa a importância que o salmista dá às Escrituras. Ele diz: não tem como eu caminhar reto diante de Deus. Não tem como eu acertar no meu destino. Se a palavra de Deus não estiver orientando os meus passos, orientando as minhas decisões, se verdadeiramente ela não iluminar o meu caminho, se eu usar qualquer outra luz, vai ser insuficiente. Se eu usar qualquer outro referencial, qualquer outra doutrina que não seja a viva palavra de Deus, estarei correndo perigo, estarei caminhando em trevas. Porque a tua palavra, essa palavra, é a palavra que pode iluminar o seu caminho, a fim de que você chegue no destino certo, a fim de que você não se perca pelo caminho. Mas, frequentemente, a gente ignora, não trata ela com a devida importância que ela tem. Lá no versículo 93 desse mesmo salmo ele diz:
jamais, jamais me esquecerei dos teus preceitos. E ele explica por quê. Sabe o que ele diz? Porque por meio deles preservas a minha vida. É essa a importância que o salmista dá às Escrituras. Me mostre um crente que não se agarra às Escrituras. E a gente vai ver um crente que ou está fraco ou está desviado. Imitaram o caminho das nações. Rejeitaram os guias que Deus enviou. Em terceiro lugar, rejeitaram toda a sabedoria de Deus. Mas ainda não é tudo. Os próximos 20 versículos, aproximadamente 20 versículos, mostram para a gente o que foi que aconteceu. No versículo 18, o texto diz que o Senhor se indignou. No versículo 20, diz que o Senhor os rejeitou, os afligiu, os entregou. E finalmente, no verso 20, o texto diz que o Senhor os expulsou da sua presença. E aí o texto continua, irmãos, e ele mostra algo que aconteceu naquele território. O texto explica para a gente, nós vimos no versículo 6, na semana passada, que o reino da Síria, eles vieram, sitiaram a cidade por 3 anos, e aí sim, finalmente eles conquistaram e eles deportaram os moradores. Eles enviaram os moradores da cidade para regiões distantes do Império Assírio. O povo que morava no Reino do Norte foi espalhado a quilômetros de distância dentro do Império Assírio. Mas a gente sabe que ficou um remanescente na terra. Algumas poucas pessoas ficaram na terra, que foram deixadas para trás, geralmente pessoas pobres, foram deixadas para trás. Só que elas não ficaram sozinhas. O texto diz que o rei da Síria, versículo 24, olha o que o texto diz. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim. E olha o que ele fez. Ele os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Essas pessoas, irmãos, começaram a morar ali. O Reino do Norte passou a se chamar Samaria. Era Israel e a capital era Samaria, correto? Agora não. Agora o Reino do Norte vai se chamar Samaria. E quem é a população de Samaria? Os israelitas que foram deixados para trás. E 5 povos estrangeiros que agora vão viver ali. E vão viver como eles viviam em suas nações. Praticando as mesmas coisas que eles praticavam em suas nações. Todas as suas imoralidades sexuais, todos os seus rituais idólatras, tudo isso vai ser praticado nesse território chamado Samaria. E, obviamente, as coisas não deram muito certo. Logo, o texto vai mostrar que eles começaram a sentir a ira de Deus. Olha o versículo 25. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor. Por isso ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então a ira de Deus começou a se manifestar ali. Pessoas começaram a morrer. E eles perceberam que o problema deles é que eles não sabiam como adorar o Deus de Israel. E aí vem um ponto interessante. Eles tiveram uma ideia, alguém deu para eles uma ideia. E a ideia é a gente ver no seguinte, versículo 27. Então o rei da Síria deu essa ordem. Façam um dos sacerdotes de Samaria, que vocês levaram prisioneiros, retornar e viver ali, para ensinar as exigências do Deus da terra. Em outras palavras, quando eles perceberam que eles não sabiam como adorar o Deus de Israel, eles tiveram uma ideia brilhante de trazer um sacerdote. E esse sacerdote teria a missão de fazer o quê, irmãos? Ensinar
esses povos a andarem nos caminhos de Deus. Mas era uma missão muito difícil para esse sacerdote. Sabe por quê? Porque ele nunca fez isso. É por isso que esse sacerdote está em Samaria, está na Síria. Quando a gente olha para os sacerdotes no Reino do Norte, a gente não pode esquecer isso. Não foram sacerdotes que Deus levantou. Foram sacerdotes que o povo escolheu, segundo a sua própria vontade, para fazer aquilo que eles queriam fazer. Não eram sacerdotes da linhagem de Levi. Eles escolheram os seus próprios sacerdotes. Então, durante todos os 200 anos que durou o Reino do Norte, quando a gente fala de sacerdote de Samaria, a gente está falando de um sacerdote que guiou o povo a ídolos, que guiou o povo a adorar bezerros de ouro. Agora veja o problema. Eles estão buscando um pastor desviado. Eles estão buscando um falso mestre, um sacerdote que não foi levantado por Deus, para aprender como servir a Deus. Esse foi o quarto passo dado na direção do cativeiro. Eles escolheram os seus próprios guias. Olha, no versículo 32, ele reafirma isso. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir, não servir a Deus, para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Eles que nomeavam, não era Deus, eles nomeavam. E aí, irmãos, o que acontece é trágico. Durante 200 anos eles foram guiados por esses falsos mestres, por esses falsos sacerdotes, em um caminho de idolatria, em um caminho de adoração de bezerros, de ouro. É óbvio que eles estavam trilhando um caminho, irmãos, que conduziu eles até o cativeiro. Em outras palavras, para aprender o jeito certo de servir ao Deus de Israel, eles buscaram um sacerdote que era parte de um povo desviado. E é óbvio que por isso as coisas não deram certo. O texto mostra o que aconteceu. Eles começaram a praticar todo tipo de ato pecaminoso no texto. Olha o que diz o texto. Versículo 30. Os da Babilônia fizeram Socote Benote. Os de Cuta fizeram Nergal. Os de Ramate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibais e Tarque, os eferfitas queimavam seus filhos em sacrifícios a Adrameleque e a Mameleque, deuses de Servaim. Adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Versículo 33. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. O verso 34 diz: até hoje eles continuam em suas antigas práticas. Até hoje, até o momento em que esse texto foi escrito. E ele foi escrito pelo menos 100 anos depois dessa história. Um pouco mais do que isso. Quando o reino do sul já estava também no cativeiro, mas dessa vez o cativeiro babilônico. O livro de Reis é escrito para esse povo. O povo que está, preste atenção nisso, o povo que está no cativeiro está fazendo uma pergunta teológica muito importante. Por que estamos aqui? Como foi que chegamos a esse lugar de juízo e condenação? E a resposta é dada no livro de Reis. O livro de Reis está mostrando, olha, é porque vocês seguiram os caminhos das nações. É porque vocês rejeitaram os profetas que Deus enviou. É porque vocês rejeitaram os guias que Deus levantou. É porque vocês rejeitaram toda a sabedoria de Deus. É porque vocês escolheram seus próprios guias, não guias que Deus levantou.
É por isso que hoje vocês estão em um lugar de condenação e de juízo. Essa é a mensagem que o livro de Reis traz. Embora a Escritura mostre que só o Senhor é Deus, preste atenção nisso. Embora a Escritura mostre que só o Senhor é Deus, eles se desviaram para adorar ídolos. Mas quando eu digo isso, entenda, não significa que eles abandonaram o culto a Deus. O texto está falando isso várias vezes para a gente. Não significa que eles assumiram a identidade de desviados e foram para o mundão. Não significa isso. Significa que, embora estivessem cultuando a Deus, vamos dizer assim, aos domingos, de segunda a sexta eles viviam conforme os costumes das nações. Talvez eles guardassem o sábado, que era o que valia naquela época. Mas nos outros dias eles seguiam os costumes das nações. Então eles mesclaram as duas coisas. Assumiam a identidade de crente num dia, mas nos outros dias viviam como os outros povos. Eu fico me perguntando, será que eles conseguiram perceber que na realidade estavam longe de Deus? Será que eles conseguiram reconhecer em algum momento que estavam desviados, embora frequentando o lugar de culto a Deus? Ou será que eles trilharam o tempo todo, realmente achando que eram tementes a Deus, embora praticassem coisas que Deus claramente disse, não pratiquem? A W. Tozer, escrevendo alguns anos atrás, ele disse assim: exceto por alguns pecados mais graves, os pecados do mundo não regenerado recebem a aprovação de um número assustador de pessoas que se dizem cristãos. Apesar de alguns pecados mais graves, os pecados do mundo não regenerado recebem a aprovação de um número assustador de pessoas que se dizem cristãs e que copiam essas transgressões com grande avidez. Os jovens cristãos seguem o exemplo de gente mais sórdida do mundo e tentam imitá-los ao máximo. Ele escreveu isso num livro chamado Chaves para uma Vida Mais Profunda, um relacionamento mais profundo. E aí, eu preciso discordar do Tozer, porque ele diz, exceto por alguns pecados mais graves. Mas olhando para a realidade que a gente vive hoje, a impressão que eu tenho é que isso já é passado. Já é passado. A triste realidade é que a gente está muito próximo do que eles estavam fazendo. Você leu aí, você pode estar achando um absurdo. Eles adorando ídolos, eles praticando astrologia, pode estar achando um absurdo, eles construindo ídolos e ao mesmo tempo adorando a Deus, praticando astrologia, como eu acabei de falar, eles sacrificando os seus filhos em sacrifício, queimando eles. Mas a gente não está muito distante disso. E eu queria falar um pouco sobre isso com vocês, sobre essa aplicação, que eu acho que é a grande aplicação desse texto para a gente, que é o perigo que temos de assimilar o mundo. Eu queria lembrá-los, quando Deus libertou o povo do Egito, ele falou que ia colocar eles numa terra prometida, onde eles estariam no meio das nações, cercados pelas nações, e eles deveriam ser o que para essas nações, irmão? Sal e luz. Eles deveriam ser o referencial, deveriam ser o luzeiro. As nações deveriam olhar para Israel e seguir o exemplo deles. Qual é o Deus deles? Eu não vejo imagens. Quem é o rei deles? Eu não vejo um rei.
Mas as escrituras mostram que lá atrás, lá no livro de Samuel, eles já estavam se corrompendo. Queremos ser como as nações, queremos ter um rei. E depois disso começaram a fabricar os seus ídolos e praticar coisas que as outras nações praticavam, seguindo o caminho das nações. Eu pergunto, será que a gente não está fazendo a mesma coisa? Qual é o caminho das nações, irmãos? Francis Schaeffer, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que o pensamento do mundo ele é, vamos dizer assim, construído na academia, ele é popularizado por meio da cultura e das artes, e finalmente ele é reproduzido na sociedade. Ele é pensado, produzido, teorizado, e aí ele é colocado no meio da sociedade por meio dos filmes, das televisões, das músicas, das artes, e a sociedade gradativamente começa a viver dessa forma. É uma leitura que ele fez, e particularmente eu acho que faz muito sentido. Agora, o que é que a gente vê no mundo hoje? A gente vê, de uma forma um pouco mais teórica, a relativização da verdade, a inversão de valores. Ninguém sabe dizer mais o que é certo e o que é errado. Essas são coisas que as nações estão semeando ao redor do mundo. Ninguém sabe conseguir definir mais um homem e uma mulher. Coisas tão fundamentais. E não apenas isso. Não apenas a relativização da verdade, mas também um tipo de religiosidade fluida. Sincretismo religioso. Ecumenismo. Não se fala mais em uma religião, mas em uma tal de espiritualidade. Nada de cristianismo. O que importa é você ter a sua espiritualidade. Esses dias eu fui visitar um lugar com o nosso irmão André, e lá o cara, não, o importante é isso. Você ter uma espiritualidade. Mas o que acha é isso? O que é isso de espiritualidade? Vejam a espiritualidade do Reino do Norte, onde conduziu eles. Há um lugar de juízo, há um lugar de condenação. Outra coisa que a sociedade tem semeado é a busca desenfreada pela felicidade do indivíduo, a qualquer preço. Você está casado e é infeliz? Separa. Você está casado, mas deseja outra pessoa? Adultera. Você nasceu no corpo de um homem, mas se identifica como mulher? Viva como uma mulher e assim por diante. Essas coisas estão sendo disseminadas. E eu consigo dizer com toda a convicção, nós estamos olhando para as nações, ao invés delas olharem para nós. E com muita clareza a gente consegue perceber pessoas que estão olhando para as nações e imitando a conduta dessas nações. Para cada coisa dessa que eu estou mencionando aqui, existe uma igreja que aprova. Para cada coisa que eu estou dizendo aqui, existe um pastor dizendo que pode ser feito. E as igrejas dessas pessoas estão cheias. Porque verdadeiramente elas estão escolhendo os líderes que querem seguir. Escolhendo partes da Escritura que convém. Quando claramente a Escritura nos conduz a um caminho oposto. Vou dar um exemplo prático disso. Essa semana as redes sociais ferveram com o tema do aborto. Ferveram com o tema do aborto. As nações estão discutindo sobre isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A questão de filhos e filhas, sacrifício, ou qualquer que seja a palavra que você escolha, ela sempre esteve presente na história da humanidade. Lá no juramento de Hipócrates, se não me engano, pai da medicina, ele já falava sobre não dar remédios abortivos para as mulheres. Todo médico faz esse juramento. Os antigos gregos,
Os gregos, os espartanos, eles jogavam os seus filhos das montanhas quando eles nasciam deficientes. Esses israelitas queimavam os seus filhos. A gente aplica injeções. O método é outro. A prática é a mesma. As justificativas continuam mudando, mas a prática continua sendo a mesma. Eu tive o trabalho de ler não sei quantos artigos essa semana. E em todos eles, o que existe claramente ali é um dilema. Do que importa mais? Ninguém consegue responder essa pergunta. O que importa é a vida da mãe ou a vida da criança? Aqui acaba o debate. E você pode observar qualquer debate. Todo mundo que se posiciona pró-aborto não menciona a vida que está no ventre. Não menciona. Isso não é levado em consideração. E aí tem toda aquela discussão, quando começa a vida no ventre? É na concepção, não é? E toda essa discussão. Mas, independentemente disso, o que se discute hoje já é uma gestação avançada. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é sobre o que as Escrituras dizem. E as Escrituras mostram que todo homem, toda mulher é feita à imagem e semelhança de Deus. Ou alguém discorda disso? Ou você vai negar o que diz os Salmos, quando ele fala no Salmo 127, que o filho é bênção, é herança do Senhor. Nunca a Escritura trata filhos como empecilhos. Nunca a Escritura trata filhos como um problema. Trata sempre como bênção, herança do Senhor. O Salmo 139 mostra com clareza, mesmo a substância informe, e isso acaba com qualquer debate sobre quando começa a vida. Mesmo informe, a vida que é gerada no ventre é um milagre que está sendo operado por Deus. Em todos esses debates, existem argumentos do mundo que ignoram essas verdades. Que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Que os filhos são bênçãos. Que Deus soberanamente age no ventre da mulher formando aquela criança. E em Êxodo 21, a Escritura compara e deixa em pé de igualdade, a vida no ventre e a vida de uma criança, de um homem adulto. Sabe o que acontece se um homem adulto, naquele tempo, esbarrasse uma mulher e ela perdesse seu filho? Ele pagava com a vida. Se ele esbarrasse uma mulher e a mulher morresse, ele pagava com a vida. É vida por vida. E isso mostra que a Escritura não coloca uma vida como mais importante que a outra. Todas elas em pé de igualdade. Eu digo isso porque existem pastores que estão defendendo esse tipo de prática. Enquanto a Escritura realmente caminha na direção contrária. Eu quero fechar essa pregação fazendo uma pergunta para vocês. Qual é a esperança para alguém que está vivendo assim? Qual é a esperança de um povo que, embora diga que é povo de Deus, está desviado? Qual é a esperança para um povo que, embora diga que é povo de Deus, rejeita o conhecimento que vem da palavra de Deus e escolhe seus próprios guias? Sabe o que aconteceu com o território de Samaria? Quando todos esses povos chegaram, eles deram origem a um novo povo, não mais israelitas. Eles ficaram conhecidos por um outro nome: samaritanos. O que era esse povo, irmão, chamado de samaritanos? Era um povo que não era apenas misturado etnicamente, porque eles se casaram entre si, mas era um povo miscigenado, mas era um povo misto, não apenas na raça, mas também na doutrina. E a prova disso é o que o texto diz: até hoje eles continuam suas antigas práticas. Não mudou. O povo estava no cativeiro e as práticas permaneceram. É por isso que quando eles foram libertos do cativeiro babilônico,
e voltaram para Jerusalém e reconstruíram os muros, os judeus do Reino do Sul não se deram bem com os samaritanos. Porque eles olhavam para os samaritanos e viam um povo impuro, não apenas na raça, mas também na doutrina. Os samaritanos não aceitavam toda a Escritura, porque toda a Escritura denunciava o erro deles. Eles ficavam com partes. Por isso, judeus e samaritanos sempre entraram em conflito. Eles entendiam que eles eram os puros e os samaritanos um povo impuro, de teologia liberal, como a gente poderia dizer. Mas eu pergunto mais uma vez, qual a esperança para um povo que está desviado? E a resposta, irmão, é uma só. É óbvio. Eles precisam encontrar o caminho. Essa é a única solução para alguém que está trilhando esses passos em direção ao juízo. Precisa parar e precisa encontrar o caminho. A boa notícia para os samaritanos é que, embora eles não tenham ido a Deus, Deus veio até eles. A boa notícia para os samaritanos chegou no dia que está relatado lá em João capítulo 4. Quando Jesus visitou aquela vila e encontrou uma mulher samaritana vivendo como essas pessoas viviam. Uma mulher adúltera, com 5 maridos, se é que isso é possível. Uma mulher que não sabia mais aonde adorar a Deus. E Jesus foi até ela e disse: creia em mim, a salvação vem dos judeus. E o tempo já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Não mais de forma secreta, como vocês faziam. Não mais em um monte ou em outro, mas sinceramente, em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Senhor Deus está procurando. Foi nesse dia que o Evangelho mudou a vida daquela mulher. O texto mostra, irmãos, que a vida dela se impactou de tal forma que ela saiu dali testemunhando o Evangelho de Jesus Cristo. E as pessoas que ouviram chegaram à seguinte conclusão. Eles disseram: abra sua Bíblia, João capítulo 4. É uma declaração impressionante. Versículo 41. Versículo 41 diz assim: versículo 21, já que você abriu. Versículo 21 diz: Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Essa mulher, ela ouve essa mensagem, ela é impactada por essa mensagem, ela tem a sua vida transformada, ela crê que está realmente cometendo e vivendo em um caminho distante do Senhor. Se arrepende, tem um encontro com Deus, tem um encontro com Cristo, testemunha isso para outros. E aí no final nós lemos no versículo 42, eles dizendo para a mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é o Salvador do mundo. Quem está dizendo isso? São os samaritanos. São essas pessoas que nós vimos, que seguiram os caminhos de nações, que rejeitaram os dias que ele levantou, que escolheram seus próprios dias e abandonaram a palavra de Deus. Mas agora,
A salvação se manifestou a eles. O caminho se manifestou até eles. Eu queria terminar dizendo isso. Essa é a única alternativa que você tem. Se voltar para Deus em arrependimento, em fé. Isso se chama conversão. Se você percebeu essas marcas no caminho que você está trilhando, só existe uma solução: arrependimento e conversão. Do contrário, você vai perceber que esse caminho vai te levar a um caminho de juízo e condenação. Mas a boa notícia para você é essa. Os israelitas saíram da terra prometida e foram para o exílio por causa dos seus pecados. Mas Jesus Cristo deixou a terra prometida e veio ao exílio para buscar aqueles que estavam perdidos. A minha oração é para que você creia nisso. Para que você olhe para a palavra de Deus e verdadeiramente creia que ela é a luz, que ela é a lâmpada que ilumina o seu caminho. Que você olhe para o Evangelho de Cristo e verdadeiramente creia que este Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que você creia que Jesus Cristo é o Senhor e não há outro. Colossenses 1, do 3 ao 14, diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, Deus de justiça, Deus de graça, diante de Ti, ó Deus, nós nos colocamos nesse momento. Tua palavra foi lida e pregada. Nossos corações foram feridos. A verdade, Senhor, é que muitas das vezes nós olhamos para o caminho das nações. E às vezes até trilhamos esses caminhos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Conseguimos ver hoje, por meio da Sua palavra, com clareza, que o caminho das nações é um caminho de cativeiro. É um caminho de condenação, é um caminho de juízo. E não é esse caminho, ó Deus, que o Senhor nos chamou a trilhar. O Senhor nos chamou para sermos uma nação santa, um povo chamado e escolhido por Ti, para viver na Sua presença de forma irrepreensível. Senhor, veja em nós se há algum caminho mau. Purifica-nos, ó Deus. Lava-nos e seremos purificados. Trabalhe em nós, ó Deus. Por meio da Sua palavra, trabalhe em nós. Por meio dos Seus guias, mostra, ó Deus, o caminho que estamos trilhando. Pai, firma os nossos passos na rocha que é Cristo Jesus. Que nenhum de nós, ó Deus, ande escorregando por precipícios, mas que o nosso caminhar seja reto diante do Senhor. Que o nosso coração seja íntegro diante do Senhor. Que a nossa conduta, ó Deus, não seja como a conduta das nações, mas uma conduta que reflete a nossa verdadeira cidadania. Filhos de Deus, herdeiros da Nova Jerusalém. Pai, prepara os Seus filhos para essa caminhada. Que nenhum desses peregrinos se perca, ó Deus, mas que em todo o tempo eles sejam guiados e protegidos pelo Senhor. Cremos na Tua palavra, que o Filho veio e nos mostrou o caminho que conduz ao Pai. Cremos que verdadeiramente nós que estávamos perdidos fomos encontrados. E cremos que fomos transportados para o reino do Seu Filho. Pai, preserva-nos até o dia que o Senhor venha nos buscar. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém.